Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, programa que leva até vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre alimentos orgânicos. Você sabia que o consumo de alimentos orgânicos protege sua saúde? E eles são mais nutritivos e ainda protegem as gerações futuras, evitando contaminação química? Existem muitos assuntos a serem tratados envolvendo esse tipo de alimento. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre isso, os alimentos orgânicos. No Brasil, o Sistema Orgânico de Produção está regulamentado pela Lei nº 10.831 de dezembro de 2003, que contém as normas e disciplinas para produção, tipificação, processamento, embalagem, distribuição, identificação e certificação da qualidade dos produtos orgânicos, sejam eles de origem animal ou vegetal. Para abordar esse tema aqui no programa de hoje, nós temos o professor Dr. Robson Maia Franco, da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense. Agradeço, professor. Agradeço. Professor, você é de controle microbiológico de qualidade, esse é o nome da disciplina que o senhor leciona. Isso, exatamente. Interessante, professor. A gente agradece aqui a presença do senhor. E como que se dá a produção dos orgânicos no Brasil? Pode comentar um pouquinho para a gente? Na realidade, não há muita diferença em relação aos pontos principais. Mas ocorre que algumas normas de legislação têm que ser obedecidas porque o orgânico não pode conter nenhuma substância química que seja extrínseca ao solo, extrínseca ao próprio alimento. E daí, o que acontece? Vai ter alguns tipos até de consorciação entre vegetais para que possa substituir aquele processo químico que ocorre de conservação do alimento não orgânico. Mas, na realidade, tem que ter todo um controle em termos de sementes, em termos de substratos, para que possa, como você falou anteriormente na apresentação, o quê? Ter as gerações futuras uma boa qualidade e até mesmo que o alimento não sirva como doença, e sim o alimento seja um medicamento e o medicamento não seja um alimento. Isso é muito fundamental. Então essa realidade é que acontece, mas em função da legislação tem que obedecer às mesmas normas do produto não orgânico, porém com essa similaridade de que não pode ter nenhuma substância química extrínseca que ela da composição alimentícia. É verdade que há uma procura maior ultimamente por esses alimentos no Brasil? Na realidade tem aumentado muito, né? Sabe-se que em função das grandes sociedades criadas alternativas, isso foi muito movimentado anteriormente. Mas hoje, inclusive, está relacionado ao quê? A pessoas que têm nome na mídia, como artistas, pessoas que querem se alimentar melhor, e com isso a divulgação está sendo muito maior. E, logicamente, há uma grande chamada ao público para que se possa ter um consumo maior, e tendo um consumo maior, possivelmente, um dos entraves que o preço pode ser que seja minimizado, mas até agora nós precisamos educar o nosso povo. Por que educar o nosso povo? É informá-lo de que o alimento orgânico vai apresentar melhores características nutricionais e, no entanto, sem ter substâncias ou coadjuvantes ou aditivas que venham prejudicar a saúde do consumidor. Anteriormente, o senhor falou um pouquinho sobre espécies que poderiam coexistir, seria uma participação, uma espécie protegendo a outra? Isso, na realidade, ocorre muito em vegetais. Eu me referi a vegetais nesse caso. O que acontece? Porque alguns parasitos, alguns tipos de elementos que vêm destruir a natureza, você pode plantar consorciado com outras vegetações. Essas outras vegetações vão fazer com que haja melhor, por exemplo, se você planta uma leguminosa consorciado com outro tipo de alimento, a leguminosa vai fixar nitrogênio, o que não vai precisar de um adubo. Por exemplo, se você planta pimenta ou até orégano ou outras substâncias que são aromatizantes, você consegue minimizar o aparecimento de fungos e outros parasitas que venham destruir aquela plantação sem a utilização de agrotóxicos. Isso é muito importante. Seria o controle biológico, né? Controle biológico, exatamente. Biológico. Então, o Ministério da Agricultura, ele fez a Semana dos Orgânicos nesse ano de 2014. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre esse evento? Na realidade, isso foi fundamental. Por quê? O que foi possível para isso ser com isso? Aproximar a clientela, aproximar as pessoas naquele tipo de alimento que não se encontra
quase à venda. Por quê? O preço fica mais caro, as dificuldades das pessoas se integrarem ao plantio, porque um alimento orgânico necessita de várias ciências para isso. Vai o agrônomo, o zootecnista, o médico veterinário, o biólogo, que são indivíduos ou profissionais que vão relacionar essa gama de áreas e ciências para que possa manter um alimento em boa qualidade. E, na realidade, o que vai acontecer? Quem é um produtor de alimento orgânico, ele sabe da responsabilidade a qual ele vai levar ao consumidor. Então, ele tem que se preocupar com tudo, desde a qualidade da água, a qualidade do adubo, a qualidade das sementes, o manejo, e até mesmo com isso, o que acontece? Um grande problema que acontece na distribuição, porque o supermercadista, ou até mesmo o vendedor, tem que estar muito relacionado com o produtor. Se não houver essa interação, o que vai acontecer? Pode-se ter, inclusive, no manejo inadequado, uma contaminação na própria venda daquele alimento orgânico com os restos químicos de outros alimentos não orgânicos. Então, na realidade, é um fator que precisa se trabalhar bastante, e esse problema relacionado, essa feira que foi criada com esse objetivo, inclusive houve debates, reuniões e até degustação, para que o consumidor pudesse sentir a diferença entre o alimento orgânico e não orgânico, que é fundamental. No caso, dizem que é mais saboroso, né? Tem alguns fatores em relação a isso, mas também tem alguns elementos que apresentam algumas características. Por exemplo, geralmente o orgânico não tem um tamanho tão grande quanto os outros, mas tem melhor aptidão pelo aroma e pela coloração, que é uma característica sensorial que faz com que o consumidor faça um apelo naquele tipo de alimento. É interessante que quando o senhor falou, quando a gente estava conversando logo no início, o senhor comentou sobre também a parte vegetal, mas também a gente chegou a falar rapidamente da parte animal, porque as pessoas, quando pensam em orgânico, só pensam em vegetais, frutas, verduras, mas não pensam na realidade, existe também, o grande ênfase que está se dando hoje é a produção de orgânicos de origem animal, que é, por exemplo, esse animal não pode receber vacinação, não pode receber hormônios, porque o hormônio pode ser dado, inclusive, para ganho de peso do animal. E aí isso deixa resíduos na carne e, com isso, esse animal não vai ter uma característica de orgânico. E, na realidade, leite, aves, ovos, bovinos, suínos, caprinos, todos os tipos de criação que está ligado ao consumo de origem animal, também pode ter, mas todo um trabalho é diferenciado, inclusive o tipo de ração, o tipo de capineira, o tipo de adubagem do solo para que o capim seja feito, porque se não tiver uma esterqueira, não tiver um biodigestor, não for de qualidade, você vai ter restos de parasitas, de eumintos ou outros que estão lá nos resíduos dos animais e vai dar uma contaminação cruzada. No caso, o senhor falou até da ração, né? A ração também deveria ser orgânica para alimentar o animal orgânico? Exatamente. Vocês sabem, a comunidade toda sabe em relação a isso, de algumas pessoas ligadas ao meio de artes e até mesmo artes cênicas, não sei fazer propaganda de ninguém, tem fazendas aí relacionadas a esse tipo de processo. E dizem que é muito bom, eu já vi até alguns tipos de entrevistas com o produtor, e citava todo o processo que vem sendo acompanhado, desde mel, carne, aves e ovos. Agora, muito difícil seria fazer com que o mel fosse de qualidade excepcional. Por quê? As abelhas campeiam inúmeras flores e até 5, 10 quilômetros de distância, muitas das vezes. E aí o que acontece? Houve um caso agora, vários casos agora ocorreram em São Paulo, que é o caso das abelhas capturarem pólen de vegetação que estiver sofrendo o quê? Agrotóxico. E aí disseminou uma grande quantidade. É um problema mundial e até mesmo no sábado foi televisado sobre isso, mostrando a importância desse tipo de conduta. Por quê? Se nós acabarmos com as abelhas em função de agrotóxico, o que vai acontecer? O ciclo biológico todo vai ser exterminado. E tem até o filme que passou aí há pouco tempo, né, mostrando essa importância. Não, mas uma coisa interessante que eu vi, não sei se o senhor soube, foi sobre o mel azul que umas abelhas estavam produzindo. Acho que nos Estados Unidos era porque elas estavam consumindo M&M. Estava consumindo doce que foi jogado no meio ambiente.
E aí ia lá e levava aquela coloração, ninguém sabia, descobriram. Você vê que isso também afeta. Eu não tive conhecimento da pesquisa científica a respeito, mas ouvi em termos de... Foi até na rádio, não foi nem televisão. Eu ouvi esse noticiário, mas não encontrei nenhuma revista científica que pudesse retratar esse fato. É interessante você ver que é o ser humano interferindo no meio ambiente, é isso que chama a atenção. E uma função você lembrou muito bem, em que essa semana de orgânico foi para isso, para nós pensarmos que nós teremos que ter condição de nos alimentarmos sem destruir o ambiente, que nossos filhos e netos consigam ter um ambiente do qual nós usufruímos hoje, de melhor qualidade. E essa corrente aí da sustentabilidade, que não é nova, né? O pessoal só tem que mas há vestir a camisa. Problema no nosso país é a dimensão intercontinental, a cultura diferenciada e o que é a responsabilidade. É um problema sério em relação às atitudes comportamentais, não só no dia a dia, mas também em função desse processo de sustentabilidade. Meu professor, por que grande parte da população não tem acesso direito a esse tipo de alimento? Bom, primeiro fator, dinheiro. A população brasileira, você tem que ter uma minoria muito pobre. Então o indivíduo vai comprar um alimento orgânico que custa, vamos supor, R$10. Vai comprar o não orgânico a R$2 e vai optar por R$2. Esse é um ponto principal. Segundo, a cultura e não o esclarecimento. Uma das funções da feira foi essa, manter o esclarecimento da sociedade. E terceiro, difícil de encontrar. Por que difícil? Nem todos têm acesso à internet, nem a feiras orgânicas. Há grandes supermercados que têm separações entre alimento orgânico e não orgânico. A maioria vive como? A grande realidade nossa, nacional e de outros países. Compre sacolão. Porque é mais barato, é mais fácil comprar e não sabe ainda o conhecimento de que aqueles elementos químicos, os quais são usados para conservar para eliminar parasitos, eliminar pesticidas, agrotóxicos utilizados na agricultura, pensam que não vai deixar resíduo. Um grande problema é que esses resíduos ficam. E o que vai acontecer, emendando um pouco mais esse raciocínio, é que você pega um alimento orgânico, coloca, no caso, algum tipo de laranja, num local, e você coloca no orgânico, o orgânico vai se alterar mais rápido. Por quê? Não tem resíduo químico ali dentro, mas na realidade, o orgânico, por alterar-se mais rápido, ele tem a melhor salubridade por não conter nenhum restos tóxicos que vai causar problema no digestivo. Aí ele vai acabar sendo interferido pelo outro, né, que já tem a química, vai interferir. Então, essa procura tornou-se mais difícil, tornou-se dificultado de se encontrar em função desses parâmetros. Existe alguma desvantagem, professor, além do preço? Porque você já acabou respondendo muita dessa questão. O grande problema está relacionado aí é que um alimento orgânico tem que ter o mesmo padrão de controle de qualidade do não orgânico. Inclusive, adentrado a isso, pela legislação vigente, de que a ausência de elementos tóxicos. Muito bem. E aí a gente fica pensando, o que vai ocorrer com tudo isso? Por que a procura tem sido menor? Mas em relação ao padrão de qualidade que tem que respeitar ao Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde em nível de consumidor e Metro também. Porém, um dos problemas relacionados é que não tem uma desvantagem. O problema é que o controle tem que ser muito bem feito desse alimento e o preparo com grande padrão de higiene. Por quê? Isso aí que eu ia te perguntar agora. Porque esse padrão de higiene é fundamental. É comentado muito que os orgânicos têm mais contaminação orgânica, de origem, né? Isso, mas o que acontece? É porque muitas das vezes, como eu falei anteriormente, os adubos não sofrem um processo de compostagem ou até mesmo de outros processos para a redução da carga bacteriana. O que acontece? Como ali tem resíduos de alimentos, de vegetais, tem fezes de alguns tipos de animais, e não determinando a redução dos parasitos, das bactérias, ele vai ser um componente de contaminação. Eu tenho casos, já citei algumas outras vezes em alguns locais, em que as pessoas produziam com brotos de feijão? Brotos de feijão, broto de farinha, broto de vegetais como feijão, arroz e milho. E faziam
clorofila. E na realidade a clorofila seria contaminada. Por quê? Porque o adubo utilizado não era tratado adequadamente. Então havia resíduos de fezes em que se isolou ali Escherichia coli, Campylobacter, inúmeras bactérias que são altamente de contaminação. Então aquele alimento orgânico se transformou no elemento contaminante. O senhor até trouxe aqui para a gente ver o Atlas de Microbiologia de Alimentos, né, que é esse novo livro do senhor. Poderia falar um pouquinho para a gente desse livro? No Atlas de Microbiologia, ali são encontradas ali inúmeras fotos, técnicas microbiológicas para pesquisadores, consultores científicos que possam avaliar a técnica utilizada em nível nacional e internacional. Então é um livro que vem auxiliar muito a rotina de laboratórios, de indústrias e centros de pesquisas para que queiram ter uma rotina laboratorial e o alimento orgânico, e atendendo a esse aspecto, é de grande importância ter um padrão microbiológico de qualidade. E este livro serve, como, por exemplo, você utilizar para ver se aquele alimento orgânico está no padrão dietético, é um ponto. Porém, aqui no padrão microbiológico, contaminação sobre coliformes, salmonela, ou seja, aquela gama de bactérias que possam causar intoxicação, infecção ou toxifecção alimentar. Esse outro livro aqui a gente mostrou no outro programa com o senhor também. Este livro é de agente etiológico, ou seja, esclarecer ao público da importância em que os micro-organismos têm em causar doenças aos indivíduos. Logicamente, o nome assim é agente etiológico. Por quê? Se falou assim, doenças transmissíveis por alimento. A doença não é transmitida pelo alimento, e sim um agente etiológico é que vai causar, através da sua sintomatologia, a doença no ingestor. Um é da editora UF e o outro é de qual editora? Da Estampa? Da Estampa, que foi financiado pela FAPERJ. Pela FAPERJ, né? Porque até o senhor estava falando que saiu de pesquisas, né, que o senhor realizou. Exatamente. De contaminação. Todas as pesquisas do laboratório nosso controle microbiológico da Faculdade Veterinária da UF. Nossa, que eu digo é porque nós fazemos parte desse contexto de universidade. Claro. E existe então, professor, voltando lá para os orgânicos, né, um perfil para os consumidores desses alimentos? Assim, pessoas que estão fazendo regime, dieta, ou pessoas que querem melhor qualidade de vida? Na realidade... Porque se a gente for falar assim, quem mora no... Antigamente a gente poderia dizer, quem mora no interior só consome orgânico. Hoje em dia a gente não pode mais dizer isso. Não pode mais dizer isso. Na realidade, o grande perfil, o naturismo tomou conta da sociedade. Então, as pessoas mais esclarecidas e que querem um alimento minimamente processado, ou seja, que não sofra calor, substância química, que não tenha irradiação, ele procura se alimentar dessa maneira. Mas o grande entrave ainda de se alimentar com orgânicos é o preço. E nem todos têm uma condição adequada. Mesmo aqui em Niterói tem uma rua transversal ali, a Roberto Silveira, que eu vejo todos os dias que eu passo ali a pé, eu observo a produção de orgânico. Mas quando eu olho o preço de um mercado e dele, quase frente ao mercado, você fica assustado e as pessoas não têm condição financeira para tal. E não adianta comer uma banana orgânica e deixar uma laranja não orgânico, um feijão não orgânico, comer um açúcar orgânico, que é muito melhor por não ter nenhum agrotóxico, vai ter, e você ter, por exemplo, um café que tenha lá um conservante. Então, na realidade, é muito difícil hoje você estabelecer uma classe social. Os mais abastardos até tentam, né, fazer isso ou fazem rotineiramente, mas a maioria está muito difícil das comunidades porque a variação financeira é muito grande no nosso país. Então, sobre orgânicos, vamos agora às nossas perguntas por e-mail. Espaço aberto saúde@gmail.com. Então vamos lá. Temos uma pergunta aqui da Carla Pereira de São Gonçalo. Onde posso encontrar esse tipo de alimento? Como falei anteriormente, né? Você pode encontrar em feiras orgânicas, em sítios, pode encontrar, inclusive, na internet, caso tenha acesso, e alguns supermercados. Hoje tem até alguns hipermercados que têm setores separados e atendem para isso. Eles têm por obrigatoriedade que estar separados não orgânicos, envolvidos em uma película que seja respiradora. Por que isso? Que possa passar, porque as plantas, os vegetais respiram, né? Passar e não ter um grau de deterioração. Porque não tendo nenhum conservante ali, o que vai acontecer? A umidade em si é passiva de fornecer um crescimento de fungo ou outras bactérias que, porventura, esse
alimento orgânico não tenha sido lavado adequadamente, que é o fundamental. Aspecto higiênico e lavagem é fundamental que se tenha. Isso falou uma coisa interessante, né? A nossa água também tem produtos químicos. Exatamente. O grande problema mundial que ocorre é a cloração da água. E aí, o que vai acontecer? O cloro, nós sabemos que as águas vêm dos rios que são altamente contaminados, então essa água vem com hormônios, substâncias químicas, outras, sabão, detergentes, e esse cloro vai formar substâncias que são de origem cancerígena e cariogênicas. E com isso, essa água nossa é um problema sério. Na realidade, o que seria melhor tratar seria com ozônio, porque você vai oxidar as enzimas que são responsáveis pela oxidação da glicose. Mas isso não acontece porque é muito caro o sistema. Né? Muito caro e não há condição de fazer isso. A gente teve um programa uma vez que comentamos sobre isso também. A Gabriela Tavares, do Rio de Janeiro, pergunta quais os alimentos orgânicos é o mais recomendado para o consumo. Todos os alimentos orgânicos são recomendáveis, de origem vegetal e de origem animal. Claro, tendo um selo de garantia, que você sabe realmente que existe um selo onde você estabelece lá a presença do orgânico. Agora, é claro que existe sempre um fato que eu sempre recomendo em qualquer tipo de palestra, discussão, é a responsabilidade dos órgãos fiscalizadores e a decência e honestidade do vendedor. Isso é muito importante. E também não adianta pensar em um mais recomendado, porque não adianta, como o senhor falou, comer uma banana orgânica e chupar uma laranja que não é. Que não seja, exatamente. Aí não faz sentido. Não faz sentido. A Francisca, do Rio de Janeiro, pergunta por que os alimentos não passam a ser todos orgânicos? Dessa maneira, proporcionaria acesso a toda a população. Dificuldade, por exemplo, de conscientização de compra, conscientização do agricultor e o aspecto financeiro. Imagine você hoje ter um local de produção de bovino, de caprino, de suíno ou de vegetais que não seja orgânico. Mas que não seja orgânico, o solo está contaminado, a água está contaminada, até você depurar tudo isso, criar esse método, é muito difícil. A não ser terras virgens, né? Perenes, Os e aí Alpes você teria condição exatamente andinos. fazer. Mas fica muito difícil. Fica muito difícil, né? Até esse pessoal, né, como a gente acabei de falar, tem lá os Andes peruanos, eu acho que eles devem ter uma reserva energética não, falei errado, tô vendo, eles devem ter lá uma reserva genética, né? Um acervo preservando, né? Possivelmente sim. Porque eles têm tipos de batata que a gente nunca viu. Exatamente. Por que isso? Porque eles escolhem sempre as melhores matrizes da produção, deixam como reserva para poder utilizar nos próximos plantios. É uma maneira pela qual o índio já fazia isso há anos no país. Hoje não tem mais condição. Ele coletava os melhores e, mesmo sendo nômade ou não, para fazer esse tipo de cultura. Interessante, ó. O Miguel Melo, de Niterói, ele quer saber se existe alguma contraindicação para o consumo de orgânico. Só tem indicação. A contraindicação, né? É você ter dinheiro para comprar. Essa é a verdade, né? Trabalhar mais, ganhar mais, que é um problema todo social que existe no mundo Brasil inteiro. todo, no Brasil, no mundo. Como se dá o preparo de um alimento orgânico? Qual a diferença? O Rafael Guimarães, do Rio de Janeiro, quer saber. O preparo é idêntico ao outro, só que tem-se que ter, primeiro, a lavagem adequada e o aspecto higiênico sanitário da manipulação. Fora isso, não há nenhuma alteração, até porque as vitaminas... Claro que você sabe que na cocção todos os alimentos perdem um pouco de vitamina, de sais minerais, mas ninguém vai comer aqui alimento em natureza, a grande verdade. Se fosse possível, seria bom, mas desde que manipulado adequadamente. O aspecto higiênico sanitário é fundamental, não só para o orgânico, mas como no orgânico também. Então, sempre tem que estar bem higienizado o alimento, higienizar as mãos, exatamente, fazer um processo de cozimento adequado. Falam muito no vapor, né, professor? Que o vapor, menos... na realidade, tem até algumas empresas hoje que produzem panelas exclusivas para isso. Tem um furo lateral, eu até tenho algumas lá em casa, eu comprei exatamente por isso, mas a dona de casa às vezes não quer e não acredita muito. Mas é interessante, o alimento fica com um gosto bem diferente e conserva mais né, o sabor e as vitaminas. O arroz, por exemplo, a qualidade fica excelente. Eu só costumo consumir arroz integral. Então, a qualidade é totalmente diferente do sabor e da textura daquele que você cozinha tradicional.
qual o papel dos supermercados na oferta e acondicionamento de alimentos orgânicos? A Melissa Vasconcelos de São Gonçalo pergunta. Bom, o grande problema aí é ter um local específico para se colocar ou alocar, né, os alimentos orgânicos. Não pode estar de forma nenhuma em contato com o não orgânico, que vai se contaminar com resíduos químicos. E segundo, a melhor relação que exista passe a existir entre o supermercadista e o produtor, porque aí ele vai esclarecer como manipular, como guardar e também é uma confiança mútua para que esse produto venha de qualidade para o consumidor. Então, professor, na sua opinião, os alimentos orgânicos, eles podem mesmo trazer algum benefício para a saúde ou isso é um mito porque vai ter contaminação no mercado, a água contaminada, as pessoas não vão saber cozinhar adequadamente? Na realidade, qualquer tipo de alimento pode causar problema gestor, não orgânico como orgânico. Mas o orgânico vai ter uma vantagem em relação ao aspecto de contaminação, como nós já falamos. Contudo, se você não tiver higiene adequada nenhum no outro, nenhum alimento vai resolver. Então, o primeiro ponto qual é? Educação sanitária ao país. É o que nós precisamos, é o que a política de consumo, a política social tem que ser feita. E na realidade não existe. Agora, vai ser bom, seria muito bom se nós pudéssemos ter uma educação coerente, higiene coerente, qualidade de água boa e alimento orgânico. Tudo seria muito belo, mas infelizmente, se nós observarmos aí, o desperdício de vegetais que nós temos, se nós comparássemos a produção, a quantidade de perda que existe no país de vegetais é imensa. Observem, vocês, telespectadores, ou nós, quando saímos daqui, passe por um lugar, qualquer quitanda ou hortifruti granjeiro, quitanda que eu digo que os bairros são pequenos e esse programa tem boa repercussão. E no caso de hortigranjeiro, observem o desperdício que existe. Faz pena. Então nós pensamos em tecnologias para poder conservar, mas no entanto, à medida que você aplica uma tecnologia para conservar um produto ruim, esse produto não vai melhorar nunca, vai sempre ter uma qualidade ruim. Então isso é um grande desafio para a gente. Então, a gente esteve aqui com o professor Dr. Robson Maia Franco, falamos sobre um pouco, esclarecemos sobre os alimentos orgânicos. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente agradece os nossos apoios e até o nosso próximo Espaço Aberto para a Saúde.